Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Maurício e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a segunda forma normal. Bom, na aula anterior nós falamos sobre a primeira forma normal, tá? Quem não assistiu essa aula, assista como é que a gente faz para deixar uma tabela na primeira forma normal e sobre a segunda forma normal. Então tem a definição aqui, ó. Uma tabela está na segunda forma normal se estiver obrigatoriamente, se ela tiver passado obrigatoriamente na primeira forma normal, tá ok? Então, da primeira para a segunda, né? Não tem como eu não estar com a minha tabela normalizada e já querer jogá-la, né? Deixá-la na segunda forma normal. Então, primeiro, você precisa deixar sua tabela na primeira forma normal para depois sim passar para a segunda forma normal. Se vocês se lembram, pessoal, na primeira aula, né, eu tinha aqui uma tabela de aluno, e nessa tabela nós tínhamos o campo e-mail e o campo endereço, tá? Lembrando que o campo e-mail, dessa forma, ele é um campo multivalorado. O e-mail é um campo multivalorado. Por quê? Eu tenho diversos valores nesse campo e-mail. Então, olha aqui, o Alisson Dantas, ele tem 3 e-mails. Então, eu coloquei 3 e-mails aqui nesse campo, ó, pessoal. Tá? Isso não pode, né? O campo ele tem que ser monovalorado. Monovalorado. Só pode receber um dado. Né? Eu não posso ter 3 dados aqui, ó. E o campo endereço, ele é um campo composto por vários itens. Ó. Então, eu tenho aqui o nome do logradouro, o número do logradouro, né? Um complemento, tá? Eu tenho o bairro, eu tenho a cidade, o estado, né? Faltou aqui o CEP, tá? Então, esse daqui é um campo composto. E a primeira forma normal fala que o campo tem que ser atômico, tá? Composto aliás, o contrário de composto é atômico, tá? Que ele é divisível. Não posso ter um campo composto, mas sim atômico. Então, o que nós fizemos, pessoal, para resolver a situação aqui, né, de campo multivalorado e campo composto? Nós fizemos a normalização, deixamos tudo na primeira forma normal. Então, aqui, ó, nós fomos quebrando o endereço, tá aqui, ó, endereço, número do endereço, complemento, o bairro, tá? Então, veja bem, nós temos isso, essa tabela aluno ficou dessa forma aqui, ó. E a tabela e-mail, pessoal, nós criamos uma tabela para o e-mail. Então tem aqui, ó, o código do e-mail 1, quem que é? É o aluno, né? 1000. Tá? Vocês podem ver, pessoal, que aqui eu tenho o código do aluno como chave primária e aqui na tabela e-mail ele veio como chave estrangeira. Tá? Ele desceu aqui como chave estrangeira. Eu tenho uma chave primária, né, que é o código do e-mail, e aqui eu tenho a chave estrangeira. Então vocês podem verificar que o Alisson Dantas ele tem 3 e-mails, ó, cada um está no seu campo, ó, tá ok? A Elisa Monza ela tem 2 e-mails, então coloquei aqui dessa forma, ó, tá? O primeiro e-mail dela corresponde ao código 4 e o segundo e-mail dela ao código 5, tá? Vocês estão vendo que é a mesma pessoa, ó. Como é que você sabe que é da Elisa, André? Porque tá aqui, ó, pessoal. André, se eu quisesse colocar um 8º registro aqui, ó, 8º registro, e eu colocasse 1004. Gente, já ia dar uma... Ele já não ia deixar, né? Ele já vai entender que isso aqui é um registro fantasma, porque se não existir aqui, ó, pessoal, né? Qual que é o conceito de chave estrangeira? Ele não deixa eu inserir registro fantasma na minha tabela, porque não existe aqui o 1004, ó, tudo bem? Eu só vou conseguir colocar e-mail de pessoas aqui, ó, se existir já a pessoa cadastrada no aluno, perfeito? Bom, mas vamos voltar aí à segunda forma normal então, pessoal. Vamos lá. Observem essa tabela aqui, ó, pessoal, tá? Nós vamos trabalhar com essa tabela hoje para falar sobre a segunda forma normal. Tá bom? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho um campo, pessoal. Eu tenho um campo aqui com chave primária composta, tá? Mas por que, André, você tem um campo como chave primária composta? Então, vamos dar uma olhada, pessoal. Essa tabela de notas, ele fala a média do aluno e a falta. Por que eu preciso de uma chave primária composta? Porque se eu só coloco o código do aluno aqui, pessoal, ó, o aluno 1000 tirou a média 7,5.
e ele tem duas falsas. Bom, mas peraí, ele tem diversas disciplinas, né? Em qual disciplina que ele tirou 7,5 e em qual disciplina que ele tirou 2? Então, se a gente pegar aí a aluna Vitória, ela tirou 7,5 e ela tem duas faltas. Ela vai perguntar, André, mas em qual disciplina que eu fiquei com 7,5 e tem duas faltas? Então, eu preciso, ó, pessoal, preciso desse camarada aqui, ó, do código da disciplina, para saber em qual disciplina que ela teve média 7,5 e duas faltas. Então, se vocês olharem, ó, esses dois campos que foram definidos como chave primária, eles dependem desses dois aqui, ó, pessoal. Ou seja, ó, média e falta depende desses dois campos, tá ok? Eles fazem parte. Agora, se a gente pegar aqui, ó, pessoal, ver essa disciplina aqui, ó, será que para mim saber a disciplina eu preciso do código do aluno? Faz sentido, pessoal? Vocês entendem, ó? Disciplina, ele depende de código, aliás, ele depende do código do aluno. Se nós observarmos aqui, pessoal, a disciplina, ela só depende do código da disciplina. Ele não precisa do código do aluno para mim saber o nome da disciplina, tá? Então, para mim saber o nome da disciplina, eu não vou precisar do código do aluno. Eu dependo apenas do código da disciplina. Perfeito? Já a média e a falta, pessoal, elas dependem do código do aluno, do código da disciplina, tá? Se eu falar assim, ó, a disciplina 1, né? O cara ficou com 7,5, mas quem ficou com 7,5? Aí eu preciso desse código do aluno. Preciso falar, ó, o aluno 1000 é que tirou 7,5 na disciplina 1, né? O aluno 1000, ele tirou 9 na disciplina 2, tá bom? Então, o que acontece? Lembra, pessoal, nós normalizamos aqui também, né? Ó, nós colocamos aqui, ó, quem que é o código do aluno 1000? Olha isso aqui, ó, eu já tenho uma tabela de aluno aqui, pessoal, tá ok? Legal? Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho mais aqui na teoria, ó. Ó, pessoal, fiz um algoritmo aí para nós entendermos a segunda forma normal, tá? Se houver dependência funcional parcial, então eu estou perguntando, a dependência funcional parcial, é verdade que existe? Se existir, então ele vai executar o que está dentro da chave, ó. Atributos que dependem de toda a chave primária composta permanecem na tabela original. Então ele está falando, ó, pessoal, se houver dependência funcional parcial, os elementos que dependem da chave primária composta vão ficar na mesma tabela. Então eu sei que eu vou ter que ter uma tabela aqui, gente, com essa chave primária composta e apenas os campos que dependem dela, ó, tá? Disciplina não depende dessa chave primária composta. Continuando, ó, atributos que dependem atributos que dependem de parte da chave primária deverão ser levados para uma outra tabela. Então, esse camarada aqui, pessoal, essa disciplina, ele só depende do código da disciplina. Então, o que ele está falando? Ele já deixou bem claro aqui. Ó, atributos que dependem de parte da chave primária deverão ser levados para uma nova tabela. Tá ok? Então, eu vou ter que criar uma nova tabela para esses campos, né, para esses atributos que não dependem das duas chaves primárias, né, só depende de uma parte delas. Perfeito? Tá ok, ó, pessoal. Então aqui eu estou explicando a tabela nossa, tudo isso que eu falei para vocês, né, ó. Eu tenho todos esses campos, a média e a falta depende desses dois campos aqui, ó, por isso que eles são chave primária composta, tá? André, o que é uma chave primária composta? Por que chave primária composta? Pessoal, vocês lembram que chave primária, ele não aceita repetição, né, de valores? Então, ó, André, mas essa chave primária aqui, por que ele tá 1000 e 1000, ó? Não poderia isso, né? Se eu colocar só chave primária simples, pessoal, eu não ia conseguir fazer isso, eu não ia ter 2000, tá? Mas se eu colocar como uma chave primária composta, gente, eu vou conseguir repetir pelo menos um dos lados, ó. Então 1001, 1002, né, ó. Eu não posso ter aqui um outro 1002, tá? Por quê, pessoal? É chave primária composta, ó. Então ele vai verificar, opa, se já existem
registros, né, eu não vou aceitar 1001 de novo. Vai ter que ser, um dos lados vai ter que ser diferente, tá? Um dos lados tem que ser diferente. Eu posso repetir um dos lados, ó, tá? Mas os dois não poderão se repetir juntos. Perfeito? Então tá aí a explicação de chave primária composta. Beleza, então a gente viu, ó, que essas duas colunas, repetindo, essas duas colunas dependem dessas chaves primárias, tá ok? E aí a gente falou, né? E o campo disciplina? O campo disciplina depende só do código da disciplina. Eu não preciso, para saber o nome da disciplina, eu não preciso saber o código do aluno. Eu preciso saber o código da disciplina. Perfeito? E o que vai acontecer nesse caso, então, André? O que a gente vai fazer? A gente já falou aqui em cima, né? Ó, atributos que dependem de parte, ó, da chave primária deverão ser colocados em uma nova tabela. Então vamos ver como é que vai ficar, pessoal. Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Nesse caso, teremos uma dependência funcional parcial, ó. Tá vendo, ó? Dependência funcional parcial, ou seja, um atributo não chave, ó, esse atributo aqui não é chave, né, ó. Depende de parte da chave primária composta, ó. Então esse atributo aqui, pessoal, ele depende da parte de uma chave primária, não depende das duas, ó, só de parte da chave primária composta, tá? Então para isso que a gente vai fazer, a gente vai criar uma nova tabela. Então olha como que vai ficar, pessoal, ó. Olha só, eu tenho aqui a tabela notas, tá? Esses dois campos aqui, eles dependem dessas duas chaves primárias, perfeito? E o campo que não dependia, né, dependia só de uma da chave primária, eu criei uma outra tabela aqui, ó, pessoal, tá? Então eu tenho aqui, opa, aqui tá errado, pessoal, deixa eu apagar esses dois registros aqui, peraí, excluir, tá? Isso, olha lá, pessoal, eu tenho o seguinte aqui, ó. O que nós temos? Quem que é a disciplina 1? Banco de dados. Quem que é a disciplina 2? Técnica de programação. Tá? Eu não vou ter repetição de dados igual estava aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Eu estava repetindo os dados. Isso é desnecessário. Se você vê que numa tabela os dados estão se repetindo, é porque você vai ter que fazer uma nova tabela, que é o caso aqui, né? Dependência parcial funcional. Então, olha lá, pessoal. Tá bom? Então, aqui eu coloquei, ó, uma tabela só para disciplina e aqui tem, né, ó, código do aluno. Eu vou precisar da tabela de aluno para saber quem que é esse aluno aqui. E da tabela de disciplina, quem que é a disciplina 1? Então eu preciso da tabela de disciplina aqui, ó, para saber, tá ok? Toda disciplina que entrar aqui, ó, pessoal, ela tem que existir desse lado, tá? Ele precisará existir desse lado aqui, ó. Perfeito? Tudo bem? Bom, gente, esse foi o conceito, então, de chave. Aliás, esse foi o conceito, né, da segunda forma normal, tá ok? Então, para que a tabela esteja na segunda forma normal, não deve existir a dependência funcional parcial. Se não existir a dependência funcional parcial, a tabela está na segunda forma normal. É lógico, né, pessoal, que ela também não pode ter atributos multivalorados e nem atributos compostos, tá? Então, para estar na segunda forma normal, ela já tem que estar, os atributos devem estar monovalorados, atômicos, e não pode existir dependência funcional parcial. Perfeito? Um abraço a todos, até a nossa próxima aula, onde nós iremos falar sobre a terceira forma normal.